Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou graduanda em Engenharia Agronômica pela UFPR e o título do meu projeto de iniciação científica é a avaliação da eficácia de agentes de controle biológico no controle da podridão mole do morangueiro. O orientador é o professor Henrique da Silva Silveira Duarte. O morangueiro é uma cultura de mercado em expansão. Devido à alta procura pelo fruto, a produção mundial de morango segue crescendo. Com a expansão da cultura, há também um aumento das doenças, na qual o morango é extremamente suscetível, principalmente a podridões na pós-colheita. Dentre elas, nós podemos destacar a podridão mole do morangueiro causada pelo fungo Rhizopus stolonifer. A aplicação de defensivos agrícolas tem sido o método de controle mais utilizado pelos agricultores. Entretanto, no estado do Paraná, não há nenhum fungicida registrado para Rhizopus na cultura do morango, sendo necessária a busca por outros métodos de controle. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficácia de produtos biológicos em comparação ao uso de fungicidas no controle da podridão mole do morangueiro em condições de laboratório. A podridão mole é causada pelo fungo Saprófita Rhizopus stolonifer. E após o fruto ser infectado, os sintomas iniciais são a alteração na coloração do fruto, com aspecto amolecido, e em condições favoráveis ao patógeno, há uma grande produção de micélio branco e denso, com esporângios escuros e arredondados, seguindo pelo extravasamento do suco, como a gente pode ver aqui nessa foto. Foram conduzidos 2 experimentos no Laboratório de Epidemiologia para Manejo Integrado de Doenças de Plantas do LEMID, nas instalações do campus de Ciências Agrárias da UFPR. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 13 tratamentos e 8 repetições. Cada repetição consistiu em 5 frutos da cultivar Monterrey. Aqui na direita, nós temos os 13 tratamentos, sendo que um deles foi a testemunha, onde os frutos foram banhados apenas em água destilada. 7 produtos são fungicidas e 5 produtos são biológicos. Um deles, que eu destaquei em vermelho aqui, ele possui como ingrediente ativo a bactéria Bacillus alcalófilos, que foi isolada aqui no laboratório LEMID, onde nós estamos testando ela para saber o seu potencial como agente de controle biológico para, quem sabe, um registro futuro. Para o experimento, nós começamos com a desinfestação dos frutos com hipoclorito de sódio a 0,5% por 2 minutos e enxágue com água destilada por 2 vezes. Após a desinfestação, os morangos permaneceram em repouso até a secagem completa. Então, nós iniciamos os tratamentos, imergindo os frutos em solução com diferentes produtos testados. Após o tratamento, os frutos foram deixados para secar por 24 horas e os potes plásticos onde os frutos foram acomodados passaram por desinfestação com álcool 70%. No dia seguinte, os frutos foram perfurados com palitos de madeira estéreis para obter uma pequena ferida que é a porta de entrada do patógeno. Então, os frutos foram inoculados com uma gota de 30 microlitros de uma suspensão de esporos do patógeno na concentração de 10 na quinta esporos por ml. Após a inoculação, os papéis filtro estéreis contidos nos potes plásticos foram umedecidos com 10 ml de água, com o intuito de criar um microambiente úmido. Por fim, os frutos foram colocados nos potes tampados e incubados em câmara de crescimento a 25 graus Celsius e fotoperíodo de 12 horas por 5 dias. Na avaliação, cada fruto foi monitorado durante 5 dias a cada 24 horas, e o tempo para aparecimento dos sintomas e sinais do patógeno foi avaliado. A incidência ao longo do tempo foi calculada por meio da fórmula I igual a D sobre T, vezes 100, onde I é a incidência, D é o número de frutos doentes e T é o número total de frutos. Com os dados da incidência ao longo do tempo, foi calculada a área abaixo da curva de progresso da doença, com as médias das repetições de cada tratamento. Para análise dos dados estatísticos, foi realizada uma nova, seguida pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade, utilizando o software R. Os 2 experimentos foram analisados de forma conjunta porque não houve diferença significativa dos tratamentos entre os experimentos. Considerando os valores de incidência final aos 5 dias após a inoculação, os tratamentos com os produtos biológicos Nonema, Bioimune, Bombardeiro, FPR Lemid, Serenade e os fungicidas Fluazinam e Pirimetanil, juntamente com a testemunha, apresentaram incidência de 100%, onde é possível observar o rápido avanço da doença. Já os tratamentos com iprodiona, ciprodinil, boscalida e prosimidona obtiveram valores que variam entre 78% e 98%. O melhor tratamento, como podemos observar, foi o fungicida fludeoxonil, com incidência de apenas 4,06%. Embora o boscalida e o fluazinam não tenham deferido da testemunha considerando a incidência, eles reduziram o tempo até o aparecimento dos sinais do patógeno nos frutos.
Com isso, conclui-se que o fungicida fludeoxonil foi eficaz no controle da doença, seguido pelo ciprodinil e iprodiona. Os fungicidas boscalida e fluazinam reduziram o tempo até o aparecimento dos sinais do patógeno nos frutos, e os produtos biológicos não apresentaram eficácia no controle da doença. Contudo, este estudo abre espaço para pesquisas adicionais sobre o uso de produtos biológicos e o desenvolvimento de estratégias de manejo integrado para o controle da podridão mole do morangueiro, sendo uma ferramenta essencial ao produtor rural para o controle dessa doença que apresenta um leque restrito de fungicidas eficazes. Muito obrigada pela atenção de todos.